Abra comigo em João, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. João, capítulo 21, versículo 15. Amém? Quem encontrou, diga célula. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu acredito, meu querido, que uma das principais responsabilidades minha como pastor aqui dessa cidade, porque nós não somos pastores apenas dessa comunidade, nós entendemos que Deus nos colocou aqui como pastor dessa cidade, como autoridade espiritual aqui sobre essa cidade e sobre as outras cidades que o Senhor vai nos dar para conquistar. E como uma das principais responsabilidades nossa como pastores dessa cidade é preparar vocês para a eternidade. Fala comigo, eternidade. Porque no fim dos tempos, quando o Senhor vir buscar a igreja, eu não quero que você fique, e eu também não quero ficar. Eu não quero que ninguém dessa igreja fique. Eu não quero que ninguém dessa cidade venha ficar. É um desejo do coração de Deus de que todos aqui estejam preparados para se encontrar com o Senhor. Quem aqui deseja estar preparado? Amém. Glória a Deus. Todo mundo. Mas nós não podemos ser pego de calça curta. Então uma das principais responsabilidades minha não é aqui vir trazer uma palavra para você, não é organizar esse espaço, não é visitar você, não é dar comida para as pessoas. A principal responsabilidade minha como pastor dessa cidade é preparar essa cidade primeiramente para se encontrar com Jesus. A segunda maior responsabilidade que eu entendo é mover o coração seu, mover o seu coração a preparar o coração de outros também para a eternidade. Não é verdade? Não só você está preparado, mas você pensar também no teu irmão, às vezes no teu pai, na tua mãe, nos teus amigos que não estão preparados, mas que você precisa preparar. Então é essa motivação que eu preciso dar para você, através do Espírito Santo, para que você também prepare outros para a eternidade. Essa é a nossa principal responsabilidade. E diante desse texto que nós lemos aqui hoje, eu quero fazer uma pergunta para você, muito importante. Você realmente ama Jesus? Você realmente ama a Jesus, nosso Senhor? Quem ama aí, dá um glória a Deus. Opa, foi forte, mas pode ser mais. Você realmente ama o Senhor? Engraçado que Deus encontra Pedro. Jesus, ele se encontra novamente com Pedro. Esse texto é muito interessante, porque se você voltar um pouquinho antes, aqui no finalzinho do 20, o versículo 31, é o final do Evangelho, acaba tudo. É o final da conclusão de tudo aqui, ó. Versículo 30. Na verdade,
fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estavam escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Acabou o evangelho. Só que faltou uma parte. Parece que essa parte aqui do capítulo 21, ela foi colocada depois que terminou tudo. Terminou tudo e aí João falou assim, peraí, falta uma parte. Falta uma parte que não foi relatada. Falta uma parte muito importante que tem a ver com meu irmão, Pedro. O Pedrão, tem a ver com Pedro. Eu esqueci de falar um negócio sobre ele. E aí começa a contar um dia, eu vou falar numa linguagem mais atual aqui. Fala assim, um dia Pedro estava desconsolado com aquilo que havia acontecido com ele, dele ter traído Jesus. E ele então chamou outros discípulos, chamou Natanael, chamou ali o filho do Dídimo, chamou os outros irmãos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu, eram em 7. E falaram assim, ó gente, vamos pescar. E foram pescar. E nessa pescaria, eles pescaram a noite inteira e os bichos, parece que tinha alguma coisa errada com as pescarias dele, que não pegava nada. Jesus, quando encontrou a primeira vez com Pedro, Pedro não estava pegando nada, teve que dar uma lição para ele de pescaria. E agora, esses homens pescando a noite inteira também não pegam nada, e de repente eles avistam alguém, já de manhãzinha, madrugadinha, amanhecendo o dia, avista alguém na praia, que pergunta assim, viu, pegaram alguma coisa? E os caras falaram assim, não pegamos nada. Mas pega aí alguma coisa que eu quero preparar a janta para o almoço aqui para vocês, vou fazer uma brasinha. Quando chegaram pertinho assim, reconheceram que era Jesus. Pedro ainda ficou meio em dúvida, João falou assim, é o Senhor. A Bíblia fala que Pedro estava pelado, pescando pelado. E ele ficou tão envergonhado, deu um jeito de se vestir. E Jesus fala mais uma vez, olha, lança a rede aí, lança a rede desse lado aqui. Talvez Pedro lembrou daquela vez que ele não pegou nada e Jesus falou para ele assim, ó, lança a rede do seu lado direito aí. E quando ele viu que a rede estava cheia de peixe, tanto que encheu um barco, 2, 3 barcos, muitos barcos de tantos peixes. Talvez ele lembrou desse dia, quando Jesus fala de novo para ele, lança a rede. Pedro lançou a rede, e eles pegaram 153 grandes peixes, a Bíblia diz. Chegaram na beira da praia, estava lá Jesus, já com o foguinho aceso, a brasa estava pronta para assar o peixe. Quem gosta de peixe aí? Pedro gostava também. Só que essa conversa parece que entalou um espinho na garganta de Pedro. Sabe quando você está comendo assim que enrosca aquele espinho na garganta? Alguém já passou por isso? De enroscar um espinho na garganta? Você perde até o gosto do peixe. Fala, mas que coisa, está tão gostoso esse peixe. E me entala esse espinho na garganta. E a conversa que Jesus teve com Pedro foi mais ou menos assim. Foi um espinho entalado na garganta dele. Jesus já começa dando no peito de Pedro, com os 2 pés. E fala assim, Pedro, junto com os demais discípulos que estavam ali, falou, Pedro, você me ama mais que esses aí mesmo? Você me ama mais que eles, Pedro? Jesus pergunta assim, eu vou melhorar a pergunta para você entender um pouquinho mais. Que quando a gente fala de amor, na nossa língua portuguesa, por exemplo, se você gosta de alguma coisa, você pode até falar, eu amo comer pavê. Quem gosta de pavê? Olha lá. Eu amo churrasco. Quem ama churrasco? Engraçadinho vocês, né? Churrasco que vocês gostam. E você fala assim também, ó, eu amo você, meu filho, né? É amores diferentes. O amor de um pai, de uma mãe, o amor de um casal é totalmente diferente do amor de um pedaço de carne, por exemplo. Até tem alguns que brincam, né, falando assim, que quando perguntam para o filho, ô filho, o que você mais ama?
o papai ou a mamãe? E o filho fala assim, eu gosto de carne. Apesar de a gente usar a palavra amor para tudo isso, mas amor tem uma conotação diferente dependendo das coisas. Quando Jesus pergunta para Pedro, em grego tem algumas palavras diferentes. Na linguagem que foi escrita a Bíblia, tem algumas palavras diferentes para amor. Tem 4 palavras para se falar de amor. A primeira é a palavra storge. Não precisa gravar isso aí. Mas é a palavra storge, significa o amor familiar. Quando você fala então que você ama teu pai, ama teu filho, ama até a tua esposa, você diz com um amor familiar. É essa palavra que seria usada, storge. Tem uma outra palavra que é a palavra filéu. Filéu, não é filé não, eu sei que vocês gostam de carne, mas não é filé, é filéu. Filéu é um outro amor, é o amor de amigo. Você falaria para o teu amigo, eu filéu você. Eu amo você como um amigo. Você já não diria isso para um pai, para uma mãe. Você diria isso para um amigo. Há uma outra palavra para amor, que é a palavra eros. A palavra eros tem a ver com amor, um amor sexual, né, de um esposo, de uma esposa, de uma atração. Então é aquele amor que você fala assim, eu te amo, sabe? Sabe aquele amor? É esse amor, eros. Agora tem um outro amor, que é um amor totalmente diferente, acima de todos esses, que é o amor ágape. Ágape é uma outra palavra grega. O amor ágape significa um amor incondicional. É o amor de Deus por nós. Quando a Bíblia fala assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Quando Deus fala isso para nós, quando Deus diz a palavra que Deus nos amou, Ele amou a gente com esse amor, ágape. Ele não amou com amor de amigo, Ele não amou com amor de casal, Ele não amou com amor familiar. Ele amou com um amor incondicional acima de todas as coisas. Deus ama a gente, eu falei isso domingo passado, mesmo a gente sendo pecadores, Deus nos amou. É um amor então que não tem condição, é um amor que está acima de tudo, é o amor, é o ato mais elevado de amor. Esse é o amor de Deus por nós. E Jesus se encontra com Pedro naquela praia e ele pergunta assim para Pedro, Pedro, você me ágape? Você me ama com amor incondicional, Pedro? Pedro falou assim, eu te amo filéu, Jesus. Eu não te amo ágape, eu te amo como um amigo. Meu amor por você é condicional. Mas mesmo assim, Jesus fala assim, apacenta, cuida, alimenta os meus cordeirinhos, Pedro. E aí Jesus pergunta de novo para ele, Pedro, você me ama ágape? Olha o espinho na garganta, entalado ali. Você me ama ágape? Jesus acabou de perguntar, Pedro falou que era filéu. E ele responde de novo, eu te amo, Jesus, filéu, não te amo ágape. E aí Jesus fala de novo, apacenta as minhas ovelhas. E aí pela terceira vez, Jesus muda a pergunta dele e fala assim, Pedro, você me ama filéu? Jesus abandonou o ágape e falou assim, Pedro, você me ama como amigo então? Eu imagino que na cabeça de Pedro, Pedro está lembrando do quê? O que está atrapalhando Pedro de amar Jesus incondicionalmente? O que está na cabeça dele? É um galo que está na cabeça dele. Pedro sofria de um mal chamado galofobia. Quem já ouviu falar desse mal? Não sei se os psicólogos conhecem, mas é a galofobia, medo de galo. Porque depois que aquele galo cantou 3 vezes, se cumpriu a palavra de Jesus, e Pedro negou a Jesus, olhando nos olhos dele. Eu imagino que um filme passou na cabeça de Pedro, porque Pedro, um dia, disse assim para Jesus, Jesus estava dizendo, meus irmãos, junto com os discípulos dele, com os amigos dele,
falando assim: meus irmãos, eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro se levantou e falou assim: você não vai morrer, Jesus. Você não vai morrer. Pode até... E aí Jesus tinha falado assim, ó: o pastor de vocês vai ser ferido e as ovelhas vão se esparramar. Vocês vão embora, vocês vão fugir. E Pedro fala assim, ó: essa negada pode até fugir, mas eu não. Eu vou com o Senhor até para a morte. Se for para a morte que o Senhor vai, eu vou para a morte também. Mas passado alguns poucos dias, o galo cantou. E Pedro negou Jesus, porque ele tinha medo da morte. Pedro negou Jesus porque ele não amava realmente a Jesus, como Jesus o amava, a ponto de dar a vida por eles. Pedro negou Jesus, porque o amor dele era raso, o amor dele era superficial, um arrependimento forte no coração. E aí Jesus, na primeira conversa, fala assim: Pedro, você me ama mais que essa negada aí? Não é essa conversa que você teve comigo? Você me falou antes da minha morte, da ressurreição. Aqui Jesus já havia morto, havia sido morto e já havia ressuscitado. É Jesus ressuscitado que está falando com Pedro. Você me ama mais que essa negada, Jesus? Pedro. E Pedro que era um homem orgulhoso, Pedro que era um homem que se achava mais que as outras pessoas, Pedro que era um homem ranzinza, nervoso, brabo. No momento que vieram prender Jesus, ele já sacou da espada dele, foi para cima do soldado, brabo. Você conhece algum discípulo de Jesus brabo? Quem conhece? Não é você não, né, irmão? Você não é brabo. Pedro era brabo. Pedro achava o seguinte, ele achava assim, ó: daquele monte de gente que tem lá na igreja, eu sou o melhor. Não falo para ninguém para não me gavar, mas eu sou o melhor. Eu não vou espalhar isso aí, mas eu sou o único, eu tenho certeza que eu sou o único que o pastor pode contar. Olha lá, ó, aquele lá, o pecador, aquele lá está cuidando do dinheiro, né, de Judas. Olha Pedro falando de Judas. Tá, eu sei que está roubando, eu estou com vontade de pegar Judas, mas Jesus falou que é para a gente amar até nosso inimigo. Estou ilustrando, tá, meu irmão? Mas todos o abandonaram. Em Mateus 26, nós vemos o final da história, que quando Jesus é preso, todos o abandonaram. Cadê o amor? Meu querido, e se viesse aqui o Estado Islâmico, entrasse estourando tudo aqui, metesse fogo nesse negócio aqui, ó. Aqui no altar não ia pegar, que aqui já tem tinta anti-chama, mas em alguns outros lugares pode ser que incendeie e acabasse com tudo, passasse um tratorzão aqui dentro, quebrasse tudo, juntasse cada um de vocês aí, ó, desse uma intimada e falasse assim: o seguinte, de hoje em diante, se você continuar buscando a Jesus, se continuar indo naquela igreja, indo nesse negócio de célula, e falar que agora você é de Jesus, você perdeu o seu emprego. Se você ainda insistir, eu vou vir aqui e vou matar você. Vou começar pelos teus filhos, até chegar em você. Quantos aqui ficariam com o Senhor? Quantos aqui, diante do momento de pressão desse, permaneceriam com Jesus? A gente tem que medir o nosso amor, tanto pelas pessoas quanto por Deus, é no momento da crise. Você vai provar realmente que ama o seu filho quando o seu filho precisa de você. Você vai provar que ama o seu esposo, a sua esposa, quando você realmente está naquele momento ali que você precisa provar esse amor. Você vai provar que ama o seu pai e a sua mãe quando você tem que provar o seu amor naquele momento.
nós vamos provar o nosso amor pelo Senhor, é na hora que Pedro passou, igualzinho a hora que Pedro passou. Quando Jesus foi preso, veio a tribulação, ele também corria risco de vida, e ele precisou ficar firme, mas ele não ficou. Faltava algo nele, meu querido. Nós temos que dar um desconto para Pedro, porque faltava ainda algo nele, que nós já temos e ele ainda não tinha: o Espírito Santo. O que não ajudou Pedro a permanecer firme foi a falta do Espírito Santo. Ele não havia recebido o Espírito Santo ainda, ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele ainda. Ele se tornou fraco, ele não conseguiu orar, ele não conseguiu permanecer. Meus queridos, estamos aí, final do ano, estamos prestes a iniciar 2016, não sabemos o que o ano que vem nos espera. Eu sinto no meu coração, eu não quero te assustar, mas eu sinto no meu coração que lutas virão. É o ano da paixão contagiante, mas eu sinto no meu coração que virão lutas muito difíceis para todos nós. Eu sinto no meu coração que haverão lutas difíceis para mim. Eu sinto no meu coração que haverão lutas difíceis para vocês. Mas é a hora de nós provarmos o nosso amor pelo Senhor. Você está me entendendo? Você está me entendendo aí no fundo? É hora da gente provar o nosso amor por Jesus. Que não sei se você sabe, nós não estamos aqui somente para fazer um evento. Aqui não é só uma reunião social. Aqui não é um lugar só que a gente quer que seja gostoso para nós. Aqui é um lugar da gente se fortalecer, buscar a presença de Deus, se revestir do Espírito Santo, porque lá fora nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo, e nós precisamos permanecer sendo lá fora. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, que virão momentos difíceis, mas que o Senhor estará conosco. Você está me entendendo? O Senhor vai nos dar a vitória em tudo isso. O Senhor vai nos dar a vitória. É o ano da paixão contagiante. Meu querido, e não tem mais paixão contagiante do que aquela vivida intensamente. O valor, aquilo que você conquistou de fato, tem um grande valor, não tem? Ó, você construiu alguma coisa, você sabe, aquilo ali tem um valor, tem o meu suor ali, tem minha vida aqui. A paixão contagiante a gente constrói assim, dando a nossa vida ali. Realmente terá sentido para nós vivermos a vida com Deus aqui nessa cidade, se nós provarmos que isso aí tem realmente valor para nós. Tem realmente valor para nós. E eu sei que mesmo diante de todas essas lutas que virão, mas das vitórias que chegarão depois, mas muitas pessoas vão se converter. Amém? Cadê o irmão do glória a Deus? Oh, aleluia, tem um aleluia lá atrás. Eu não sei se eu coloquei naquela fileira lá a pessoa para dar o aleluia. Eu já falei para você, fica mais emocionante quando você fala no final dessas frases assim, glória a Deus. Meu querido, muitas vidas vão se converter. Muitas vidas vão se achegar a Jesus. Muitas das pessoas que vocês estão orando, muitas pessoas que nós ainda nem conhecemos, mas que nós já amamos porque o Senhor ama. Pessoas daqui de Corbélia, pessoas de outra cidade, muitas vão se converter. Realmente vai ser o ano da paixão contagiante. Eu sinto o Espírito Santo dizendo isso para você. Eu posso sentir o Espírito Santo gerando isso no meu coração e falando isso para você. Haverão as lutas, sim, mas seja forte, seja corajoso, não esmureça. Se você tiver que chorar, chore com o coração de cordeiro no altar do Senhor, mas se apresente diante do mundo com a cara de leão,
com toda a ousadia que você tem que ter, em nome de Jesus, amém? Jesus se reencontrou com Pedro. Jesus amava Pedro. Jesus amava Pedro, senão ele não teria ido atrás de Pedro de novo. Jesus amava Pedro. Hoje eu publiquei uma frase que eu tinha escutado algum dia, em algum lugar, não me lembro quem falou. Uma frase muito interessante, que fala assim, ó: fazer discípulo não é fazer miojo. Fazer miojo é fácil, 3 minutinhos está pronto. Agora fazer um discípulo, Jesus estava 3 anos fazendo um discípulo. No final ainda, esse Pedrão negou ele. Mas Jesus foi atrás dele. Jesus fez uma janta para ele. E Jesus falou assim, ó: você me ama? Ainda, Pedro, você me ama? Jesus sabia que Pedro havia negado. Jesus conhece os seus pecados. Jesus sabe aquilo que você faz, que entristece o coração dele. Ele não te condena, porque ele não é o acusador. O acusador é Satanás. Mas mesmo assim ele te ama e te está dando uma chance para você. Você me ama? Jesus está perguntando para você hoje, falando o teu nome: você me ama incondicionalmente? O que você vai responder para Jesus? Se coloca no lugar de Pedro. Eu acho que nós falaríamos como Pedro: Jesus, eu te amo. Eu te amo limitadamente, Jesus. Eu não te amo incondicionalmente. Porque às vezes quando as coisas não estão dando certo para nós, a gente reclama. Se a gente às vezes ficou sem dinheiro, nós reclamamos. Se de repente aquela pessoa que a gente queria tanto que viesse para Jesus, ela começou até a falar mal da gente agora, virou um inimigo nosso. Aí você reclama. De repente você veio com aquela situação. Ou então você pensa assim: servir Jesus é tão bom, mas assistir o Fantástico em casa sentadinho no sofá é tão bom também. Nessa chuvinha, comendo um restinho do churrasco que sobrou do almoço. Quem tem um restinho de churrasco aí na sua casa? Levanta a mão, irmão, nós queremos compartilhar no final do culto. Ah lá, o Chico, ó. Quem ainda não tem um churrasquinho, o Chico está convidando os irmãos. Aí você pensa assim, mas vir na igreja é gostoso, mas ficar no meu sofá é tão melhor. Eu não posso orar em casa? Na minha casa passa o culto também. Pastor, vamos investir aqui, vamos colocar esse culto online, porque daí eu quero ficar sentadinho no sofá da minha casa. Nós amamos Jesus, mas limitadamente. Agora eu estou de férias. Agora eu estou de férias. Meu amor por Jesus agora é status, férias. Meu status agora, tô magoado. Meu status agora, tô nervoso. Meu amor por Jesus está limitado. Mas mesmo assim Jesus olha para você e fala assim: cuida das ovelhas que estão perdidas. Mesmo assim, Jesus está olhando para cada um de nós, sabendo da nossa limitação e falando assim: seja sal e luz dessa terra. Ame as pessoas que estão aí fora. Ame teu irmão que está aí do lado. Apacenta minhas ovelhas. Cadê os pastores dessa igreja aqui? Amém, então acho que está diminuindo. Porque aquele dia veio mais gente na oração aqui. Acho que diminuiu. Meus irmãos, Jesus está falando para você, mesmo assim, mesmo o seu amor é limitado ainda, mas apacenta minhas ovelhas. E Jesus chega a perguntar para Pedro: Pedro, eu sei que teu amor é limitado. Você me ama então, Pedro? Limitadamente, Pedro? E Pedro fala para ele: Senhor, Pedro não responde. Pedro fala assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Por que você ama Jesus? Uma outra pergunta para você: até que ponto você ama Jesus?
Até que ponto você vai amar Jesus? Até ninguém começar a te incomodar, até não ter mais problema. Quando vir o primeiro problema, você vai parar de amar? Até que ponto vai o seu amor por Jesus? Se você perder o que você mais ama, você continua amando Jesus? Perguntinha difícil, né? Se você perder o que você mais ama, ainda você vai continuar amando Jesus? Para você que tem filho, pensa no teu filho. Você vai continuar amando Jesus? Diante da pior decepção da sua vida? Você vai continuar amando Jesus, mesmo que pessoas te traiam? Você vai continuar amando Jesus, mesmo que a tua vida esse ano não seja um mar de rosa? Você continuará amando Jesus, mesmo que você saia da sua estabilidade, da sua zona de conforto, mesmo que talvez você perca alguém da sua família, ou que alguém te passe a perna. Eu me lembro de um rapaz, eu acho que eu já falei isso aqui na igreja. Ele achou R$2 no bolso da calça, e ele me ligou e falou: pastor, eu achei R$2 no bolso da calça, e eu já sei, o Senhor já me falou o que eu tenho que fazer. Eu pensei: meu Deus, o que esse cara vai fazer com R$2? Passado o fim de semana, na segunda-feira, encontrei ele triste. Eu falei: o que você está triste? Ele falou: pastor, não deu certo, mas eu ia ajudar tanto a nossa igreja. Eu ia comprar uma igreja nova para a nossa igreja. Eu ia ajudar a nossa igreja. Mas o que aconteceu? Eu joguei na Mega Sena, pastor, mas não ganhei. Meu querido, se você está esperando para começar a ser generoso quando você ganhar na Mega Sena, me desculpe, mas eu acho que você não vai ganhar. Você tem que começar a ser generoso, você tem que começar a amar as pessoas, agora, do jeito que você está. Você tem que começar amando Jesus. Não, Jesus, na hora que o Senhor me der uma namorada, na hora que o Senhor resolver essa questão dentro da minha casa, com o meu esposo, com a minha esposa, na hora que o Senhor me der aquele dinheiro, Jesus, talvez seja essa a motivação do rapazinho. Eu vou postar isso aí, Jesus, se o Senhor me der, eu vou dar o dízimo, Jesus, eu vou comprar uma igreja nova. Ó, fazendo chantagem, eu acho que ele estava fazendo chantagem. Acho que ele estava falando assim: Deus, me abençoa que eu vou abençoar. E Deus fala assim: abençoa, depois eu te abençoo. Ame, depois eu vou chegar até você. Ame então, pastoreie, cuide, permaneça, mesmo que as coisas não estão bem, ou com as coisas difíceis. Esse é o amor de Deus por nós. Pedro, ele foi pescar. Quem gosta de pescar aqui? Tem uns pescadores aí no meio que eu sei. Jesus um dia se encontrou com Pedro pescando, e Jesus falou para Pedro assim: ó, venha e segue-me. Não fez isso? E falou assim: de hoje em diante, Lucas capítulo 5, você não vai ser mais pescador de peixe, você agora vai ser pescador de vidas. E o que Pedro voltou a fazer? No final de tudo, olha o pescador ali, voltou a pescar, e ainda influenciou os abençoados a voltar a pescar. Jesus se encontra com ele, alguém que desistiu do chamado. Jesus encontrou agora um discípulo dele que desistiu do chamado. Jesus chamou você. Eu quero dizer para todos que estão aqui, talvez você possa nunca mais voltar para a igreja, mas eu quero dizer uma coisa para você, que vem do Espírito Santo. Jesus chamou você. Um dia você vai estar lá diante dele. Um dia não vai ter lá um advogado diante de você, não vai estar ninguém, o teu pastor não vai estar lá do teu ladinho, nem teu líder de célula. Não vai adiantar ligar para o teu líder de célula, mandar um WhatsApp e ficar nervoso com ele não ter visto o WhatsApp. Você vai chegar lá e Deus vai falar assim: o que você fez com o meu chamado que eu te dei para você? O chamado que eu fiz para você. Porque Deus chamou você. Deus chamou você. Deus está chamando você, primeira coisa, para você pensar na eternidade, amar Ele. E segunda coisa, para você ser pescador de vidas, influenciar pessoas a viver a eternidade. Deus chamou Pedro. Pedro desistiu. Jesus foi de novo até Pedro. Talvez Ele está vindo hoje de novo para você. Mais uma chance.
E Ele está falando para você: o que você está fazendo? O que você está com essa varinha na mão? Fala para o teu irmão: o que você está fazendo com essa varinha na mão, Pedro? O que você está fazendo com essa varinha na mão de novo? E com esse baldinho de minhoca? Eu já não te falei que você agora é pescador de vidas? E Jesus chama ele de novo e fala assim a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas, dos meus cordeirinhos. Pedro, eu não estou perguntando se você quer pescar, se o que você fez, se você me traiu, a palavra de Deus se cumpriu. E agora, Pedro, para de lamber ferida e toca o barco. Mas agora vai e faça discípulo. Mas lembra de uma coisa, eu acho que Jesus, se tivesse miojo na época, ele falaria isso. Lembra de uma coisa, Pedro: fazer discípulo não é fazer miojo. Escreve isso aí no teu caderno, meu querido. Fazer discípulo não é fazer miojo. Amar a Deus não é brincadeira, não. Fala aí pro teu irmão: não é brinquedo, não. Brinquedinho, não. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Eu estou terminando já. Quem aqui já sentiu vontade de adaptar um botãozinho no seu filho de desligar? Um botãozinho assim, fala assim: desliga. Você pega ele desligado e coloca na cama. Eu já senti vontade, pensei: como que eu articulo isso? Orei e falei: Deus, dá um botãozinho de ligar e desligar. Mas não é assim, meu querido. Não é assim, não. Não dá para a gente olhar para trás. Se você entregou a tua vida para Jesus, você pode fazer o que você quiser da tua vida. Você pode ir para onde você quiser. 2016 está aí, faz o que você quiser. Mas não esqueça de uma coisa: um dia nós vamos se encontrar com o Senhor. O desejo do Senhor é que você permaneça com Ele, amando Ele, independente de qualquer coisa. Seja um pastor. Independente de qualquer coisa, ame o bom pastor. Independente de qualquer coisa. Eu me lembro do culto de Réveillon do ano passado. Ainda era no outro espaço. E nós oramos por muitos propósitos. Deus realizou muitos deles. Você que talvez tenha anotado os alvos, eu tenho. Muitos deles o Senhor nos abençoou. Não sei se você lembra do que Deus fez na sua vida. Mas nesse ano aqui, quem teve um encontro com Deus? Amém. Algumas pessoas. Eu me lembro da Fran, no culto de Réveillon, ela fez uma oração. Ela falou: Jesus. Ela comprou uma calça jeans e falou assim: Jesus, enche essas calças. Fran e Carnatan, fiquem de pé, por favor. Olha que bênção que Deus colocou na vida da Fran. E pensa na calça. É muita oração. Uma bênção. Deus responde a oração. Mas permaneceu amando a Jesus. Quem aqui está com esperança de casar em 2016? Encontrar um namorado, né? A Fran ainda não casou, vai casar. Quem aqui, de verdade, sem ser vergonhice, quem aqui quer encontrar uma pessoa certa para a sua vida nesse ano 2016? Olha lá. Então, meu querido, permaneça fiel e ame Jesus acima de tudo. Pega com a Fran a receita lá, depois ela te passa, passo a passo. E assim, muitas outras coisas que o Senhor tem realizado na nossa vida, muitas bênçãos que Deus tem feito. Pedro sabia disso, ele sabia: Senhor, o Senhor curou até minha sogra. O Senhor me ensinou a amar as pessoas. O Senhor me ensinou o valor da vida. O Senhor me fez entender tudo. Mas eu não tive coragem de permanecer fiel. E o Senhor ainda vem perguntar se eu te amo. O Senhor me deixa envergonhado. A Bíblia diz, meu querido, que o amor de Deus nos constrange.